Sofia Avoila, acho que a primeira pergunta é inevitável. Quantos quilómetros têm essas perninhas? Ai, não sei, mas é cerca, a sério, é multiplicar aí 27, 26 anos vezes 800 quilómetros por mês. Pronto. É muito quilómetro. Eu treinava cerca de 13 vezes por semana, só descansava de manhã à tarde. Há um Mercedes que tem exposição, mesmo na Alemanha, que tem 1 milhão e tal de quilómetros. Tu já ultrapassaste esse Mercedes? Talvez. Para quem não está muito identificado e quem não te conhece, explica lá um bocadinho quem tu és. Fazias marcha, atletismo aqui no Montijo, foste campeão da Europa, mas nada melhor que tu seres tu a explicar. Pronto, efetivamente eu comecei com corrida. Essa especialidade do atletismo, que é a marcha, para já era ainda muito estranho para mim. Eu entrei para o clube primeiramente para a União do Montijo e quem unicamente fazia marcha era as irmãs gêmeas, a Isília e a Lígia Gonçalves. É engraçado que eu via elas a marchar e achava graça, mas nunca pensei que ia fazer essa especialidade do atletismo. Entretanto, comecei com as corridas à volta do parque, até com o carteiro, como é que ele se chama? Já não me recordo, que ainda distribui cartas, foi o primeiro treino, até foi com ele que eu corria sempre com os miúdos. O Fernando foi a primeira pessoa que ia sempre com os miúdos e foi a primeira corrida que eu fiz na minha vida, foi com o Fernando. Ainda fiz 3 voltinhas ao parque, tinha 13 anos na altura e aguentei, porreiro, porque sempre fui criada no campo e sempre, agora é que não, mas que antes o jogo da apanhada e das escondidas, nós acho que tínhamos fisicamente capacidade para fazer menos o mínimo de 3 voltas ali ao parque. Entretanto... Que era aquele mítico teste Cooper, não é? Sim, mais ou menos assim. Metros. Sim. Entretanto, o meu treinador viu que a nível distrital não havia ninguém do meu escalão iniciado para fazer marcha ou estar a um ponto a nível nacional para disputar o Diano Jovem. E então disse, olha, vamos a Grândola, vamos fazer uns treininhos de marcha, não precisas estar sempre a marchar, podes correr e marchar, e vamos tentar fazer os regionais de marcha. E de atletismo, que há as várias modalidades, e eu entrava na parte da marcha. Recordo, não sei se era 1000 metros ou 2 km, mas acho que era 1000 metros na altura. Fiz e fiquei em primeiro lugar, e então acho que até ia só o primeiro lugar, só ia um por cada distrito. E eu, não treinei nada e fui logo campeã regional, que eram os regionais. Fui logo ao Diano Jovem. Na altura fiquei em segundo, atrás da Susana Feitor, e eu a nível nacional fiquei em segundo. Susana Feitor, que na altura era o Cristiano Ronaldo da marcha, não é? Era. E foi sempre a minha sombra. É foi a minha sombra. A minha sorte é que ela era um ano mais velha. Quando eu era o segundo ano de iniciado, ela era primeiro no juvenil, ganhava tudo. Quando voltava a subir de escalão para o juvenil, lá tinha a sombra da Susana. Quando ela subia para o primeiro ano de júnior, tinha o juvenil, lá eu ganhava tudo. Então andávamos assim. Até ser júnior, ela foi campeã do mundo, também campeã da Europa, e houve o último ano de júnior, ela subiu para sénior, também já não tinha lá em empatar, e a nível europeu eu fui campeã da Europa, em 95. A Susana até veio-me buscar ao aeroporto, pronto, e ela ficou muito feliz. A Susana, independentemente de ter os recordes que tem, as medalhas que tem, pelo menos para mim nunca foi indiferente, sempre para mim foi sempre a mesma. Há pessoas que dizem que ela mudou, para mim nunca mudou de comportamento, sempre foi a mesma pessoa, uma joia. Eu cheguei a morar com ela na faculdade, que eu tirei o curso, sou licenciada em Educação Física pelo FMH, na Faculdade de Motricidade Humana, e morei lá 8 anos no Centro de Treinamento, e morei com a Susana, e tivemos sempre uma ligação até hoje excelente. Abordaste aí a questão de 1995, seres campeão da Europa. Qual é que é o sentimento de ser a melhor pessoa da Europa, seja naquilo que for? Vou chorar. E onde é que foi já? Foi na Hungria. É engraçado, eu vou contar uma história antes de ser campeã da Europa. Eu nessa semana, preparando para os campeonatos da Europa, e fiz o meu último treino de séries.
séries 200, não mais me esqueço. E estava a fazer o treino. Isso, o série de 200 é 200 km. Não. 200 metros. 10 vezes 200 metros. Ainda já estava na parte. Desculpa de. Pronto, já estava a descontrair no treino. Não, antes da prova já era treinos mais ou menos para brincar, foi 10 vezes 200. E nessa noite sonhei, e por acaso estava a fazer as séries, até dava para falar com o treinador, também falámos sobre a técnica que era importante para não ser desqualificada lá fora, como é que eu estava tecnicamente, e as séries 200 é umas séries muito rápidas. Se eu marchar tecnicamente nas séries 200, muito melhor marcho nos 5000, não é? Porque é mais lento. E depois, olha, Francisco, tive um sonho muito estranho. Então, sonhei esta noite, já entrei na prova, já estou a sonhar com a prova. Então, mas o que é que sonhaste? Sonhei que entrei na prova, marchei. Então, e em que lugar ficaste? Olha, não sei, mas também não sei quem é que ganhou. E o Francisco, mas juro por ser da minha filha, e o Francisco disse: então, se não viste quem ganhou, quem vai ganhar és tu. E eu, tá bem, ok. E pronto, aquilo ficou, nem pensei sobre isso, mas agora recordo-me desse episódio. Já na Hungria, já estavas lá na Hungria? Não, estava cá, estava a treinar na altura no pavilhão, fazia aquelas rampas, ir lá quase à secundária e vir a descer, era 100 a descer, 100 a subir e 100 a descer. E descansávamos ali naquela parte quase na entrada do pavilhão. E entretanto entrei na prova e a prova foi muito engraçada. Foi uma prova ponderada. Mas foste de avião, não foste a marchar para lá? Não fui de avião. Fui de avião. E uma coisa, eu fui a primeira pessoa a estrear o pódio. O pódio. Porque todas, eu acho que a minha prova foi no segundo dia, ou foi no primeiro dia, mas foi uma das últimas. Mas todas as provas, até a minha, eram eliminatórias. Certo. A minha foi final direta. Eu fui estrear ao pódio. E não sabia até a data na altura, e eu até tentei arranjar pela Federação de Hungria a prova, porque eu tenho recortes nos jornais, quando eu fui campeã da Europa, eu tenho tudo organizado num dossiê, os jornais que saiu lá, os jornais que saiu cá em Portugal, as fotos, tenho tudo organizado. Até quando eu fui campeã da Europa, tenho um museu em casa, quando eu fui campeã da Europa está lá os meus ténis e está lá a minha roupa toda, quando eu fui campeã da Europa. O santuário. Está o santuário lá todo. E o que é que aconteceu? Entrei na prova e isto foi italianas, russas, bielorrussas, ficar ali nos primeiros lugares. Entretanto, uma bielorrussa, que era a candidata, é desqualificada. E é uma romena. Uma romena também estava lá à frente. Serão provas de quê? 10 km? 5. 5 km. Porquê? Porque os séniores naquele momento ainda era 10, certo. Não havia 20. Só a partir do momento é que passou para 20 km os séniores e os júniores passou para 10. Pronto. Em 95 ainda era 5 km júniores e 10 séniores. Entretanto, o que é que aconteceu? Ela foi desqualificada, eu comecei a subir os lugares, mas ela foi desqualificada logo à terceira volta ou à quarta volta, aquilo são 12 voltas e meia. Entretanto, fiquei ali entre as 4 primeiras. Entretanto, uma começou a quebrar. Não é para me gabar, mas eu sou muito inteligente a fazer as provas, pelo menos internacionais. Eu fico sempre a coca. Fico sempre na sombra do outro. Pisa corta-vento. Mais ou menos assim. Porque é engraçado, pode não haver vento nenhum, mas o facto de estar só atrás é um descanso do que estar à frente a puxar. Entretanto, existe outra que é desqualificada, eu já não me recordo, e fica a romena à frente e começa a dar esticões. Eu fico à coca dela e começo a dar esticões. E ela dá um esticão e eu respondo. Ela dá um esticão porque ela está-me a experimentar. Claro. Entretanto, ela veio do número dorsal, porque a gente consegue controlar também as faltas das outras. Pelo dorsal tem as bolinhas vermelhas em frente são três quadrados. Sim. Ela pelo menos já tinha a segunda bola, eu ainda não tinha nenhuma.
E 6 bolas era as faltas. As faltas. Só podemos dar 3. À terceira nem a vimos no quadro, podemos não haver. Aparece o juiz com a raquete para ir para a rua. E o que é que aconteceu? Ela foi, faltava para aí uma volta e meia para ao cerca de 600 metros. Ela foi desqualificada. Eu fiquei sozinha. Eu disse, não. Eu olho para trás, estou bem, eu estou bem. Aliás, naquele momento já ninguém me ganhava. Porque eu estava bem, ainda podia dar mais. A outra estava cerca de para aí 30 metros. Para recuperar 30 metros em 600 metros é muito a metro. É muito a metro. E eu estava bem, não estava estourada. E se eu estivesse toda rota. Ela veja assim, isto está no papo, mas eu não estou a acreditar. Eu começo a tentar manter o ritmo, para não dar muito nas vistas, caso depois tinha medo de ser desqualificada. Claro. Quando uma pessoa está cansada, pronto, pode entrar ali, depois aquela ansiedade da vitória, e começo a controlar a outra para ver se ela não me apanha, e tento manter. Se ela começasse a aproximar, eu esticava mais um bocadinho. E consegui manter, e ali os últimos 50 metros ou 100 metros eram meus. Comecei ali a esticar, tentar tecnicamente, rasinho ao chão, mesmo a raspar o chão para não correr riscos, e fui campeã da Europa. Eu posso dizer que estive no pódio e não gozei, porque eu chorei. Eu queria cantar o hino e eu soluçava. Eu não consegui. A volta fiz meia volta, porque também estava a ver provas e não dava para passar. Fiz meia volta. Entretanto, aquilo foi dia 27 de julho e o dia 30 fiz anos. Exatamente. Eles lá fizeram a festa de anos surpresa. Portanto, foi a melhor prenda que eu recebi nos meus anos. No dia seguinte, acordei a chorar. Não acordei e chorei. Eu acordei com lágrimas a dizer, isto foi realmente verdade. Eu tive que me levantar da cama, eu tive que ir ao guarda-vestidos para ver se estava lá a minha medalha. E estava lá a minha medalha. Pronto, ainda bem. Ainda bem. Mas e já disseste que na altura quando ouviste o hino começaste a chorar. Mas chorar a soluçar. É uma emoção enorme. Acredito que seja uma emoção enorme. Se eu às vezes vou ver a bola e começo a cantar o hino e aquilo já me arrepia, faço ideia depois de uma conquista dessas. Mas foi pena porque eu não gozei. Eu não consegui gozar aquilo foi tão... E assim, as fotografias dos jornais de lá, vê-se a minha cara. Aliás, nem se vê a minha cara, porque eu estou completamente assim e vê-se as lágrimas a sair e a mexer assim na cara, estou completamente emocionada, não consigo controlar, não consigo controlar. Foi uma coisa que, o meu tempo era o sexto melhor tempo da prova. Sexto melhor tempo, nunca se pensa ficar em primeiro. Posso arriscar ficar ali o terceiro, mas nunca em primeiro lugar. Sou a melhor marca que vai das marcas, a minha é a sexta melhor. Ainda está a 5 à minha frente. E ainda há as outras que estão perto de mim. A sétima marca, a oitava marca, estão perto de mim. Portanto, eu fui com a minha melhor marca 23, 16 ou 14. Eu fiz 22 minutos e eu bati o meu recorde pessoal. Pronto. Mas o meu treinador disse, se bateres o teu recorde pessoal, tu ficas entre os 6 primeiros. Ele disse isso. E assim foi? E assim foi. Sim. Olha, a marcha é para a frente, mas agora vamos fazer marcha atrás. Sim. E vamos recuar ao tempo em que fazias atletismo ali no Parque Municipal. Sim. Como é que eram esses momentos? Tu foste atleta da União do Montijo, infelizmente a União do Montijo já 89, 90, já não existe, 1989, 1990. E também já não existe, infelizmente, também o Clube Desportivo do Montijo. O amarelo e verde. É verdade, que tinha de facto muitas modalidades agregadas, o basquetebol, o atletismo, e que tínhamos uma relação espetacular com o pessoal do basquete, chegámos a treinar no pavilhão e com o pessoal também do futebol, que a gente ia às massagens, ao campo de futebol e tínhamos ali algum contato com o pessoal também. Mas como é que era esses momentos ali à volta do parque? A maior dificuldade era os carros, ou não? A maior dificuldade era os carros, era a chuva, era a trevoada. Quando estava a chover, onde a gente treinava era abaixo do tribunal. Eu cheguei a fazer séries de 1000 à volta daquela coisinha que está ali por baixo do tribunal. É horrível porque estávamos sempre a abrandar, não é? Para dar as curvas estávamos sempre a abrandar. Sim. Mas eu aprendi uma coisa, tudo que se treina
mesmo que se treina com as condições, fica. E um dia mais tarde a gente vai colher esse fruto. Até na parte das lesões e que íamos às vezes para a piscina, no Municipal do Montijo, treinar. Se a gente nunca parar, mas treinar para a recuperação, a gente mais tarde vai colher esse fruto. Temos de ter paciência e ser resilientes. E se tivermos essa resiliência, vai um dia usufruir. Exatamente, vamos usufruir daquilo. Mas lembras-te desses momentos ali dos treinos? Vocês equipavam-se lá no ringue do parque, não é? Sim, a gente equipava-se naquelas casas de banho. Estava lá sempre o guarda, pedíamos a chave. Depois até levávamos a chave, o meu treinador tomava conta das chaves e depois só entregávamos no fim quando o pessoal tomava banho. E depois lá ia eu, sozinha, com 14, 15 anos, no meio do parque, apanhar o autocarro das 9 da noite, 9 e tal, em Sarilhos na altura? Sim, e vinha apanhar o autocarro. Houve uma certa altura em que o meu pai começou-me a vir buscar aos treinos. O meu pai aí às 6h30 da tarde já estava aí, de 4L, e eu às vezes não tinha chegado da escola, e ele já estava ali e depois começou-me a levar para casa, porque eu apanhei ali um susto no meio do parque, de uma pessoa que o meu treinador acho que nunca soube, eu só contei ao meu pai, aos meus pais. Foi um dia que eu estava, passei por meio do parque, houve um senhor que se meteu comigo, onde é que eu ia, e começou a dizer que eu tinha namorado com 14 anos. Não vou dizer quem é a pessoa, mas a pessoa na altura eu conhecia a pessoa, que era ali do meio, e cheguei a casa, disse aos meus pais, nunca mais vens sozinha. E a partir daí o meu pai foi sempre buscar nos treinos, nunca fui sozinha, nunca mais fui sozinha. O teu treinador era o Francisco Mariano? Francisco Mariano, sim. Como é que eram esses treinos também? Os treinos eram... E quem que era o pessoal que andava lá contigo também? Era tanta gente e já morreu pessoas. Antes de dizeres, vou-te confessar aqui uma cena que nunca disse a ninguém. Eu andei 25 minutos na marcha. Foi? Yeah. Mas quando o Mariano começou-me a explicar, tens que meter os pés assim, não podes fazer assim. Não, esquece lá isso. Vou jogar a bola outra vez. Sim. Não, fui jogar a bola para o ringue, portanto foi os meus 25 minutos de marcha. Ok. Não me lembro. Não me lembro. Mas foi na altura o Fernando, o carteiro, essa gente toda, sei lá, umas ali da Moita, umas irmãs, os nomes, o Nelson ali da Jardia, que depois é a mulher dele, o Nelson também já morreu. Depois eram as irmãs Oliveira, que era a Mara, a Dora Oliveira e a Helena morreu de acidente, em Espanha também, um grande acidente. E depois tínhamos as irmãs gêmeas, depois era o pessoal também, o pessoal ali de Alcochete, o Samoco, o Nuno, o pai do Nuno, o Zé, ia sempre de carrinho a levar-nos para as provas. Depois tínhamos o que a gente dizia, o Barbicha, que era de Alcochete, que também levávamos os carros, que já não tinha autocarro, claro, raramente assim. Chegávamos a usar o autocarro, uma carrinha do desportivo, que era Furiosa. Quando a gente ia tipo para o Campeonato Nacional, pista coberta em Espinho, ou Braga, no início era Braga, depois começou a ser o Espinho, que era de Braga, é mais antiga. Agora já, essa é para treinos, não, acho que não há provas lá, só vem pontualmente. Era no 1º de Maio. Era no 1º de Maio, em Braga. Pista coberta. Pista coberta, não era pista ao ar livre, era pista coberta. A pista coberta era sempre em Braga. Depois começou a ser em Espinho, porque a pista coberta não havia em lado nenhum, só aí. Em Portugal era só aí, depois começou a ter... Em Pombal, não é? Agora não, portanto era só Braga, primeiramente é Braga, e depois não havia Espinho nem lá, depois foi Espinho, agora já há Pombal, portanto a 2ª divisão e 1ª divisão e não sei o que de clubes, agora já está, ao fim de semana está a disputar as divisões em várias pistas cobertas, pronto, normalmente em Espinho e em Pombal. Mas sei lá, tanta gente, já passou tanto tempo, mas eu recordo mais as irmãs gêmeas, eram as minhas ídolas, não é? Claro. Eu treinava era com elas. Mais próximas. E ainda estão, a gente ainda se encontra. Sim. Mas o que é que fazias ali, basicamente, nos treinos? À volta do parque, quais eram as principais dificuldades que existiam?
Hoje existe uma ciclovia, já pode, eventualmente quem quiser praticar atletismo já pode utilizar a ciclovia, mas o parque sempre foi aquele espaço mítico para praticar atletismo e que hoje em dia continua igual. É verdade, foi, mas muitas vezes nós éramos também mais da distância longa, muitas vezes até saíamos dali para não andarmos sempre ali às voltas. Quando os treinos eram mais curtos andávamos por ali, mas quando os treinos eram mais longos, por vezes até íamos até ao Seixalinho, os antigos barcos, e vinhamos. Nunca havia passadeira em lado nenhum, isto era tudo na estrada, e depois era à volta do parque, onde primeiramente no início os grandes prémios do Montijo de Marcha eram sempre ali, era onde a gente treinava, que era o percurso do final da estrada, do Domes até cá abaixo, até acabar essa reta, era um percurso de 500 metros. Parece que não, parece ter mais, mas ir e vir era 500 metros, um percurso completo. Tínhamos tudo medido, 100 metros, 200 metros, tudo ali medido por o Francisco Mariano. A parte do parque estava medido, tanto por dentro, que acho que era 700 e tal, como por fora, que era 800 e tal, não chegava a 900 metros por fora. Estava tudo medido por Francisco Mariano. Aquilo, essas provas de atletismo, o Montijo na altura tinha muita tradição no atletismo. Quais são as tuas maiores recordações dessas provas aqui? A prova dos Reis, lembro, essa aí é mítica. A correr. O pessoal todo da marcha ia todo correr. O Francisco punha o pessoal todo, tudo o que ele... E às vezes não ia mais porque o pessoal não queria, porque ele inscreveu o pessoal todo para ir correr na prova dos Reis. Aí era engraçado, porque sabe que a marcha nunca tem muita ligação com as outras modalidades, porque a gente é mais estrada, não é tanto pista. A pista é no regional de pista, é pontualmente. E aqui vamos apanhar o pessoal da corrida e o convívio, que é pessoal que já não vinha ver pontualmente. Muitas vezes íamos à Sobreda, a Sobreda também, que era o distrito de Setúbal, e à Sobreda, e é quando o pessoal se encontrava, o pessoal novo, e aqui encontrávamos o pessoal, a prova dos Reis. E depois era aqui o grande prémio de marcha. Pronto, começou a ser aqui à volta do parque. Eu, a primeira prova, acho que não fiquei em primeira prova, foi na segunda prova é que fiquei em primeiro de marcha. Em 2001, foi em 2001 que foste para o Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo é de Edmonton, de séniores. Como é que é participar também no Campeonato do Mundo? Já tinhas sido campeã da Europa? Da Europa, mas é diferente. É mundial e é sénior. Sinto ali um bocadinho pequenino ao pé daqueles que já tinham várias internacionalizações e pessoal que já tinha também aos jogos e era pessoal, eu era sénior, mas era um sénior ainda muito júnior ali naquelas andanças. É outra vida, e está com aqueles grandes atletas que estão nos Jogos Olímpicos, não é? Claro. Mesmo perto, cara a cara, que nós treinávamos na pista com eles, junto deles, e tínhamos todo ali um raio que polícias e que não entrava lá mais ninguém. Eu até tive um episódio que estive no controle antidoping, eu não sei se andavam desconfiados de mim, fui controlada 3 vezes em 15 dias. Uma das vezes tiraram-me sangue, a meio do treino, dentro de Edmonton. Queriam-me que eu parasse a meio do treino para eu tirar sangue dentro de uma carrinha. Eu disse que não. Tanto chegou no jornal daqui, não sei se foi da Paula ou no Record, disse que o Drácula, ou não sei o quê, atacou a Voila e foi o gajo não foi dos lançamentos, acho que foi dos lançamentos. Estávamos os dois a correr à volta da pista, eu estava a aquecer e quiseram controlar nós os dois. E eu disse que não, esperam, deixam-me acabar o treino. Eu ia competir passado 4 dias, eu estava a treinar, tinha que estar focada naquilo e tinha que estar interessada naquilo. Se eles quiserem, ficam ali à espera, quando eu acabasse o meu treino ia tirar sangue. E foi assim que aconteceu. Como é que foi essa participação no Campeonato do Mundo? Eu recordo-me que eu estava a aquecer, eu na altura não estava assim muito bem, estava meio febril nessa altura. Não foi das minhas melhores provas, digo já, não foi das minhas melhores provas, mas até na maneira como eu me estava a sentir, e assim, já estava, nessa altura tinha uma exaustão a nível de treinos, estava cansada,
porque realmente o treinar para séniores não tem nada a ver para júniores. E fui para um campeonato do mundo já um bocadinho cansada. Sim. Posso dizer que estava muito cansada nesse campeonato do mundo. Não foi das minhas melhores provas, mas também não foi das minhas piores provas. Mas foi razoável. Não digo que foi bom, mas foi razoável essa participação. Para ti, infelizmente, no desporto, o número 3 vai ficar marcado para ti, não por um lado positivo, porque foi os tais 3 segundos que não te deixaram marcar presença nos Jogos Olímpicos. De 96. Que era o grande sonho de estares em Atlanta. Aliás, eu digo que a única coisa que me falta para ser concretizada como atleta é ir aos Jogos. E posso revelar aqui que, e ainda bem que não o filo, ainda pensei em regressar recentemente. Para tentares ir aos Jogos Olímpicos? Aos 50. E ainda bem que eu não regressei, porque não sei se vocês têm acompanhado a Inês Henriques. Foi uma luta em tribunal para a distância dos 50 km. Ela ainda fez junto com os homens, mas não foi avante os 50 km. E treinar para 50 km e depois a seguir não há prova dos 50 km é que é muito duro treinar. Porque o problema aqui não é fazer provas, as provas são fáceis. Sim. O problema é treinar para elas. É a preparação. E as pessoas não têm muito essa noção. Não têm. Porque é uma preparação de 364 dias para um dia. Exato. Eu ao fim de semana, a minha juventude ao fim de semana, eu posso dizer, cheguei a sair com os amigos, bebia café e ia para casa. E o pessoal dizia, Sofia, anda lá, vamos ali até ao cachaço. Não, mas eu sou atleta, não. Eu amanhã ao domingo tenho que estar a fazer 20 km, 27 km, vou fazer treino longo. Que íamos até ao Cochete, até ali ao Freeport, não sei, fazer treino longo, o Mariano, com bicicletas e carros atrás para dar abastecimento, e não posso. E eu era muito certinha, eu às 11 e pouco estava na cama. Nunca... E sei perfeitamente que isso não é impossível. É possível perder noites e estar bem 100%. Os atletas de alta competição abdicam claramente, praticamente da vida social para atingir os seus objetivos. Umas vezes conseguem, outras vezes não conseguem, é perfeitamente natural. Mas como é que foi essa prova que faltam 3 segundos para marcares presença? Essa prova, por acaso, foi uma má gestão do Francisco, que, coitado, ele também ficou muito mal, porque ele, mais que ninguém, eu quero ir muito, mas ele também, é um trabalho dele durante uma época, durante 2 épocas, 3 épocas, um ciclo olímpico. Ele se pudesse até te agarrava ao colo e levava-te. Exatamente. Não, aqui é que eu tinha energia para o fazer. Se eu conseguia fazer mínimos. A minha frustração maior foi essa. Uma coisa é estar já de rascos e foi uma recorde pessoal. Nesse dia foi uma recorde pessoal. Pronto, foi a minha melhor marca. Mas eu tinha capacidade para fazer menos. Mas como estava no tempo, achava que estava no tempo, que o Francisco disse, tem calma, mantém-te assim, estás dentro do tempo. Eu fiquei na minha, para não começar a fazer falta, porque nós na marcha temos essa parte da falta. Depois a coisa da ganância eu quis controlar. O problema aqui é que a prova foi o Campeonato Nacional, foi em Leiria, começou-se dentro da pista e saiu. E saiu-se da pista. E quando se voltou, faltava uma volta, faltava 500 metros. Isto é, entrávamos ali aos 300 metros e quando passasse a meta faltava uma volta. O que é que a gente entrou na pista 5? E o meu treinador pensava que quando faltava uma volta estava na pista 1 e não. Começou só a diminuir e a diminuir do início, da última volta até aos 100 metros. Eu estava encostada à linha só aos 100 metros. Os últimos 300 é que foi encostadas à linha. E foi o suficiente. Foi uma má gestão a nível... Porque nem ele sabia. Ele pensava que eu ia juntar a linha logo à última volta, quando tocou o sino. E foram esses 3 segundos? Foi esses 3 segundos. Foi 1, 2, 3. Nunca mais me esqueço. E depois disso, estiveste mais perto de outros Jogos Olímpicos? Ou... Não, não, porque eu tive lesões graves. Eu fui operada 3 vezes aos joelhos.
2005, 2012, 2015, tudo partiu os meniscos. Foi direita 2005 e esquerda 2012 e 2015, e é muito complicado. É começar de novo, é arranjar estrutura articular, força, e perde-se quilómetros, né? Por muito que se faça, é muito tempo antes que já se está a treinar com dor, Claro. e não se vê com tratamentos de evolução, e depois é trabalhar para a cirurgia para não perder muito músculo, e depois é a recuperação. De certa forma perde-se muito tempo aqui. Eu tive azares. Eu fui uma pessoa que nunca fui muito lesionada, mas também quando me apareceu a primeira foi atrás de umas das outras. Foi um bocado difícil essa parte da minha recuperação. Sofia. E ainda tive mais provas depois disso. Em 2003, Campeonato do Mundo Universitário, Sim. que foi na Coreia do Sul. Ainda fiz mínimos para... aliás, foi em 2001 fiz mínimos para o Campeonato do Mundo e para as Universidades, mas dei entrada no hospital de urgência a seguir ao Campeonato do Mundo e já não consegui ir às Universidades porque era um espaço de 4 dias em casa. Era aterrar, lavar equipamentos e roupa, fazer mala e ir. E já não consegui ir. Dei entrada para o hospital e tive aí com uma situação complicada, os níveis baixaram todos. A nível de ferro e tive que me recompor. Não sei o que é que foi, mas eu fui sempre uma miúda com uma anemia hereditária, que não é tão grave. Sim. Okay? De vez em quando tinha que fazer reforço de ferro intravenoso. Ainda estava a ser seguida por médico de família. Na altura, essas ampolas até se usavam em farmácia e depois deixaram-se usar as intravenosas. Depois eu ia à farmácia do hospital através do meu médico de família, conseguias, e só aí é que conseguia recuperar, porque toda a parte de fármacos a nível de medicação eu não conseguia recuperar de comprimidos, porque a gente vai buscar aqui 10% ali, e aquilo tinha que ser logo para fazer efeito, logo intravenoso. E então andei aí, e depois do Campeonato do Mundo fui muito abaixo e já não conseguia me recuperar. Aliás, eu me emagreci entre o Campeonato do Mundo e as Universidades para sair, emagreci para 3 ou 4 quilos. Tu abandonaste o atletismo em que ano? Abandonaste? É assim, eu andei de forma ainda profissional, quase. profissional, se calhar ali a 2004, 2005. Profissionalmente, porque o resto eu andei, eu continuei, ainda estive aqui no Samuco, ainda estive no Belenenses, e depois ainda estive depois no Joma, em Sim, Lisboa. sim. Depois o Joma é que disse, não dá. Isso já foi em que ano? O Joma já foi, já não me lembro, 2018. Pois, isso, cara. Não foi há muito tempo, então. Mas, não foi há muito tempo, mas a nossa frustração como atletas é como a gente era. Sim. E vê que a parte profissional não dá para treinar. Eu quero treinar, mas não dá. Depois vem a parte de frustração, não dá. Eu acordei de manhã, estou cansada, vou treinar mais tarde, o trabalho não dá. E estou exausta à tarde e pronto, isto é uma bola de neve. Exato. E pronto, mas ainda fiz o campeonato. E houve o campeonato de Europa de Sub-23, ainda fiquei em 5º lugar. Ainda foi uma das melhores qualificações a nível internacionais, foi esse 5º lugar. Foi engraçado porque a Susana Feitor ficou em 3º. Foi disputar, parecia uma prova de velocidade. Ela disputou o 4º lugar, o 3º lugar com essa 4º lugar. E a Susana, tanto apareceu no jornal, mamas de bronze, porque a Susana tinha mais mamas que a outra adversária, e ela esticou o peito. Foi engraçado que saiu mesmo no jornal, mamas de bronze, e veio mesmo a Susana com o fotofinish. Isso era um título sugestivo. Sim, mas sim, a Susana era de uma das atletas mais do fundo, acaba por ser fundo, mais avantajadas, porque normalmente
são todas lisinhas, e então foi engraçado que apareceu mesmo no jornal cá em Portugal, Mamas de Bronze. Está a perceber? Ela disputou o terceiro e quarto lugar e eu estava muito mais atrás e eu fiquei em quinto, logo depois daquilo. Foi a melhor qualificação a seguir ao campeão da Europa, foi essa. Sofia, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, taças do mundo, taças da Europa. Do mundo, mas não há nada como marchar daqui do tribunal até ao Seixalinho. Não há. Mas é verdade, o treino aqui em casa, que é a nossa casa, é diferente do treino lá fora, não tem nada a ver. Se eu pudesse, eu não gosto muito de andar de avião, eu corri o mundo e não tenho mais experiências, apanhei muitos sustos de avião, mas sustos a sério, ao ponto de o avião sair com as rodas, isso foi no México, sair com as rodas já está no ar e tiver que pousar e fazer uma travagem brusca. Mais tarde soubemos que estava a sinaleta a dizer para a gente não sair porque estavam naquele momento a aterrar e o timing, e a gente ia chocar com o outro que ia aterrar. Então estávamos ali 7 aviões para arrancar, aquilo era um tráfego. Tivemos que dar a volta outra vez à pista do México para arrancar novamente. E além de aqueles países enormes que a gente vai quase de avionetas, que aquilo abana tudo, é horrível, depois as caixas das malas tudo a cair, os bancos todos rotos, e aquilo se pudesses ias a marchar para esses países. Ia a marchar, tudo chão, esquece nada água, esquece lá o avião, nada água, nem nada no ar, não gosto mesmo. Olha, Clube Desportivo do Montijo, União, foram os teus primeiros clubes, mas houve uma altura que vais representar o Sporting Clube de Portugal e tens uma lenda do atletismo como um dos teus treinadores, que era o professor Muniz Pereira. Sim, o professor Muniz Pereira. Como é que foi também representar o Sporting e ter essa lenda do atletismo? Acho que o senhor atletismo, como é conhecido e reconhecido, para quem faz atletismo, para quem gosta de atletismo, reconhece claramente o professor Muniz Pereira como um ser humano extraordinário. Era mesmo extraordinário. Não é... se calhar pessoas dizem que é extraordinário e não conheceram ele pessoalmente e não tiveram efetivamente com ele, mas ele vestia completamente a camisola, despia, vestia, e era a primeira pessoa a entrar na pista e era a última a sair. O Muniz Pereira não saía da pista sem os resultados de todas as provas, não saía. O Muniz Pereira, não sei o que, jantar, onde é que está o Muniz Pereira? Acho que ainda está lá na pista. Ele não saía da pista até ter os resultados todos nas folhinhas, tudo. Também achava graça que ele não usava telemóvel. A gente, quando tinha que falar com o Muniz Pereira, telefonava para a casa dele para falar com ele. Muitas vezes era a esposa que lhe atendia. Estava sempre aberto, aquele senhor estava sempre aberto para nos receber e para falar connosco. Acho que também foi um bocadinho o nosso psicólogo. Independentemente de não ser nosso treinador, mas ser ali o deus da secção de atletismo. Eu até na altura fiquei triste quando tiraram ele, porque achavam que ele já não tinha condições. Tomaram muitos terem as condições e a cabeça que ele tinha. E tiraram, acho que acabaram por matar, porque tiraram-lhe a força daquela secção. E tipo, que não estava em condições. Eu achei isso uma atitude assim um bocadinho desumana do senhor que ele foi, mas pronto. Que era um artista, ele também cantava, eu já não me recordo, tínhamos o hino, tínhamos sempre cantar. É aquele do ra-ra-ra, isso é agora? Sim, o ra-ra, sim, tínhamos o hino. Cantávamos sempre antes de jantar, antes de almoçar, depois de jantar, depois de almoçar, antes de sair da pista, entrar para a pista, na altura da entrega dos prémios, no pódio. Ele estava, aquilo já era, ele também já estava dentro de nós, mas ele era uma pessoa espetacular. Tu na altura no Sporting treinavas no antigo estádio, lá na pista Tartan? Nunca treinei. Não? Eu treinava cá fora? Era aqui? Eu treinava sempre no Montijo. Treinavas sempre no Montijo, aliás, mesmo quando estavas no Sporting? Aliás, nem era no Montijo que eu treinava nessa altura. Eu já estava na faculdade. Eu treinava no Estádio Nacional. No Estádio Nacional? No estádio lá em cima ou cá em baixo. Porque eu fui para a faculdade em 97, 98 e morei lá até 2005. E então fiz a faculdade toda
no estado, a dormir no centro de alto rendimento, e a minha vida era no Estado Nacional. Muitas vezes treinava 5, 6 da manhã, porque entrava na faculdade às 8h10, e eu chegava a treinar 3 vezes por dia. Porquê? 3 não, 4 vezes. Porque era o meu treino de manhã, tínhamos 2 modalidades de manhã, começava às 8 e tal da manhã, tínhamos sempre 2 modalidades, e depois treinava o meu treino de atletismo à tarde. Eu chegava a treinar 4 vezes por dia. Claro que houve uma altura que andava muito cansada e teve que ali haver uma mudança no treino. Para conciliar com os estudos. Com os estudos, sim. Depois houve uma altura em que o Francisco Mariano senti que também afastou-se um bocadinho, não estava tão dedicado, também teve problemas ali de saúde com a esposa na altura, apareceu-lhe esclerose múltipla à esposa, e achei que era uma altura de mudança, que eu tinha que mudar. E depois tive o meu novo treinador, espanhol, que trabalhava na faculdade, o Elvis Carneiro, que completamente, os treinos eram completamente diferentes. Mas não era cantor? Não era. Mas era também uma pessoa espetacular. Tinha ali... Os espanhóis são muito dedicados também ao atletismo. São. Há muitos atletas, infelizmente, aqui em Portugal que vão para a Espanha porque claramente o nível de treino é tecnologia. Claro. A tecnologia é assim... com o Francisco Mariano, ok, eu vou fazer isto... Era sugestões. Pá, tu estás bem para fazer... Ali não, era tudo ao pormenor. Mais até científico. Na alimentação. Científico. Até a alimentação. Ele chegava-me, se eu tenho prova dia 5, eu dia 20 já estou a tomar um tipo de alimentação, começo a tirar-me os hidratos de carbono, depois começo a carregar com hidratos de carbono mais perto da competição, há aquela gestão calórica ao pormenor. Aqui é tudo ao pormenor, é o treino, é o sono, eu tinha que apontar o sono, tinha que apontar tudo, comer, a hidratação. Até porque se dormires pouco é mais propício a lesões e tudo. Está comprovado cientificamente. Pronto, e depois além do estádio do centro de rendimento, estar lá a treinar com pessoas, né? Há um foco maior, né? Só o pessoal da competição, a nossa conversa é só aquela, não há desfoco. Né? Eu morei com a Vanessa Fernandes, do triatlo. Sim. Com... Vai Banés. Vai Banés. Essa. A Vanessa, na altura o Sérgio, que era o careca, o sem pelo, era o treinador dela, e treinei com essa gente toda. E era pessoal que às 6 da manhã, 5h30, já estavam dentro da piscina a nadar. Eu também já. O triatlo era às 5 da manhã. O pessoal tinha que treinar era a natação. Porquê? Porque às 8 horas começa as aulas da faculdade lá, e então tinham que libertar as piscinas. E então o pessoal, tanto eles iam tomar um pequeno almoço às 8 da manhã quando saíam da piscina. Eles chegavam, os rapazes principalmente costumavam comer 5 carcaças. Fácil. Com 3 horas a nadar, mesmo assim 5 carcaças era pouco. Ia ser logo 2 cozidos à portuguesa. Mas eles eram espetaculares, por acaso era um grupo, foi uma vivência muito feliz ali, tanto aqui como na faculdade. Eu cheguei a estar aí, lá naqueles quartos, junto à faculdade, onde tu andaste, mas era apenas 2 semanas. Porque era na altura que eu jogava futebol e estava na escola do Humberto Coelho, do Mr. Humberto Coelho, e pá, aquilo era fantástico. Aquelas 2 semanas eram fantásticas, 8 anos, não sei se era tão fantástico assim. Mas sabe, eu corri todas. A Universidade Técnica de Lisboa, a residência, início era a residência, até consegui ir para o Centro de Alto Rendimento, depois estive no Centro de Alto Rendimento, e para o fim das lesões tive que sair do Centro de Alto Rendimento e fui para o Centro de Estágio, para cá para baixo, que já era o Sporting. Sim. Que pagava a estadia. Sim, porque aquilo tinha 2, um lá mais em cima que era só os quartinhos. Alta competição. Para 2 pessoas. Era alta competição. E os outros aqui cá em baixo eram os camaradas, não é? Sim. Que davam para uns 4 ou 5. O centro de estágio era para quem vinha de estágio, pontualmente. Exato. O centro de alojamento era o dormitório, era quem estava mesmo lá a morar, sim, internamente. Sim. E as residências era para a faculdade. Pronto. E aquelas residências fazia parte da Universidade Técnica de Lisboa, que é um conjunto de faculdades, não é só de desporto, sim, sim. E fazia parte da minha, e eu consegui entrar para a residência logo no início, até conseguir entrar para o Centro de Alto Rendimento.
Tu, quando estavas no Sporting, tens uma história curiosa que fizeste uma prova com 2 pessoas. Porque estavas grávida. Sim. Eu acho que uma parte que muita gente não sabia, que estava no público a ver a prova. Mas tu sabias. Eu sabia, bem sabia. Até fui proibida pelo médico, mas eu disse, eu vou controlar, eu sei controlar isto, não há impacto no chão, que é uma coisa boa na marcha, quando se está grávido, pronto, ali a ver a anca, mas eu não tinha barriga nenhuma. E então, aliás, quem não sabia que eu estava grávida, não sabia que eu estava grávida. E fiquei em 4º lugar, muito controlado e ponderado, não me cansei, foi só não tentar ali, ponderar as coisas para não chegar e ter más notícias, então, mas a coisa correu bem. O Ministro Pereira não queria, o professor Ministro Pereira não queria, assim a pessoa não se preocupe, isto está controlado. E fui à mesma, ele tive mesmo para me chatear comigo, porque de certa forma sim, e sentia-se culpado se me acontecesse alguma coisa. Eu tenho uma fotografia com a minha filha no colo do professor Muniz, tenho a Marina no colo dele, ainda fiquei com uma fotografia, ela a chorar, no colo dele a chorar, assim, calma-te, que demora muita gente estar aqui no colo deste senhor. E pronto, mas ainda cheguei a irmos para o Campeonato Nacional de Pista Coberta em Espinho, mandei fazer num bolo de anos, que é engraçado que a pista coberta era sempre em fevereiro, e há anos que calhava mesmo no aniversário dele, e quando calhava, pronto, era durante a semana e a pista coberta era sempre em fevereiro, e ele fazia anos em fevereiro, não sei bem o dia, mas fazia anos em fevereiro e a gente levava, acho que era em fevereiro, quando era a pista coberta, janeiro, fevereiro, acho que era em fevereiro, e eu cheguei a fazer e foi o bolo de anos dos 91 anos que eu fiz. 11 de fevereiro. Pronto, eu sei que era em fevereiro, que era quando era a pista coberta. Nasceu no dia 11 de fevereiro de 1921. Pronto, era quando era a pista coberta de clubes. Porque, eu estou a confundir porquê? Porque o Campeonato Nacional de Pista Coberta é em janeiro e de clubes é a seguir. Pronto. E eu cheguei a levar um bolo de anos e já foi 90 anos ou 91 ou assim, já não foi na casa dos 80, já foi 90. Nessa altura já houve um bolo, já tinha feito os 90 anos. Dessa prova que fizeste pelo Sporting, estando grávida, a tua filha quando nasceu não começou logo a andar? Não começou logo a andar. Começou a gatanhar e foi para trás. Mais atrás. E custou muito a andar. A gatinhar foi a primeira a gatinhar da sala, mas depois para andar é que foi difícil. Mas pronto, ela agora pratica crossfit, mas não tem nada a ver com a mãe. Dá-me as pernas. Não tem nada a ver com a mãe. Aquele sacrifício, não tem nada a ver com a mãe. Tu ainda hoje praticas marcha ou só praticas desporto? Eu pratico crossfit. Pratico crossfit desde que abriu, há 6 anos. Acho que eles já fizeram 6 anos. Levantas pneus e sobes cordas. Levanto 120 kg de deadlift, faço cleans, faço young cleans, faço clusters, sobe a corda, deixo. Mas por agora é só por diversão mesmo e gostas de entrei em competições já estás em competição também? Já entrei em competições e recebi já medalhas em competições, já tenho medalhas no CrossFit, tanto seja aqui interno como nacional. Recebi foi num conjunto de provas de CrossFit e essa, não sei, não foi em Belém, não sei se foi em Almada, mas tenho fotografias e tudo com as medalhas. E marcha? Na altura fazia CrossFit e estava no Joma. Sim. Estava no Joma. Falavas há pouco daquela situação dos 50 km que poderias eventualmente pensar num regresso à marcha.
o exemplo disso é na vertente masculina, o João Vieira, não é? Já tem Sim. também 40 e tal anos. E Que é o mesmo ano que eu. é, É de 76. ele É tem 76. 46, Sim, exatamente. sim, os irmãos. Pá, e é uma máquina, o homem ganha tudo. Sim. E ganha com 30 km de diferença Sim. para os outros. Portanto, de alguma forma o João Vieira pode te inspirar também. Sim, aliás, o João e a Vera. E sim, exato. A Vera, Exato. que é a esposa, nem há muito tempo estive a falar com ela, há 2 dias. Estive a falar com ela, eles estão a passar uma situação muito difícil os dois. Estão aqui com falta de apoio. E estão-lhe aqui a cortar um bocadinho as pernas. Estão um bocado proibidos de falar. De certa forma, nós não somos máquinas, ok? E precisamos, de certa forma, de, já nem digo dinheiro, mais ou menos apoio psicológico. E quando isto é um desgaste tão grande, ama-se. Eu não estou nada arrependida da minha juventude não sair. Eu acho que até, aliás, e ainda bem que eu não tive essa vida da noite e não estou nada arrependida. Sim, porque fazias mesmo aquilo que gostavas. Gostava. E corri o mundo e não sei o quê. É assim, as outras pessoas conhecem as estecas todas daqui, eu conheço o mundo, que é mesmo assim. É por isso que tenho para quase ti, 50 anos. Pode-se mesmo aplicar aquele provérbio: quem corre por gosto Não cansa, para ti serve na perfeição. As pessoas dizem assim, não sei o quê, quase com 50 anos e estás assim. Pois estou, mas não perdi noites e eu nunca apanhei na minha vida nenhuma bebedeira. Nunca, nem sei o que é isso. Mas ainda vais a tempo, não? Não vou. Não vou porque eu não gosto de bebidas alcoólicas. Não gosto de bebidas alcoólicas, por isso nunca vou chegar a essa fase. Comes medronhos. Pronto, está bem. Comes aí 20 medronhos, vai dar ao mesmo. Pensas que estás a comer fruta. Sim, mas não. Mas pronto, entretanto, essa parte do João, é assim, acho que quando um atleta já passou a ter uma carreira desportiva longa, comecei como iniciada, há uma altura que, 50 km é um desafio, porque é longa distância, é um ritmo ponderado, certo. porque 20 km ainda é a doer, aquilo ainda é tirar aquela mudança e é 20 km. Eu acho que 50 km é muito psicológico, é muito cabeça. Sim. Eu acho que a parte mental manda muito. Eu tenho essa parte mental muito forte. E depois não é muito rápido, é pôr aquela mudança. E eu acho que o principal aqui é a comida, é a parte, porque eu digo, se uma pessoa estiver bem alimentada, bem seguida a nível nutricional e bem treinada a nível de ritmo, se não der câimbra, porque a probabilidade de acontecer câimbras durante a prova de 50 é muito maior. E depois é assim, o treino não é só treinar, é também treinar e comer durante o treino, para saber, durante a prova, o que há de comer, para depois não dar dor de burro, não dar, porque isso é muito importante. E isso não é, a gente não vai chegar às provas ao refrescamento e abastecimento. O refrescamento é o que a prova dá, o abastecimento é o que a gente leva. E a gente não vai para as provas agora vou pôr isto. Não, a gente tem que pôr no treino para um transporte para as provas. Não pomos nada de novo nas provas, é aquilo que a gente sempre, toda a vida, que vamos pondo durante os treinos. Também há coisas que, depois o estudo, né, a parte científica, e que começamos a pôr, e essa parte toda por trás, que já somos nós, é toda por trás, toda essa estrutura, massagens, recuperação, fisioterapia, quando eu digo, é a parte não é só das lesões, é a parte do alongamento, é muito importante, é muito importante. Não é só nós corpo, mas toda a estrutura atrás. E eu acho que de certa forma o João teve aí alguma dificuldade também em toda a estrutura e a nível também de estágios e a parte monetária. Por certa forma, são os dois que estão a sustentar uma casa, uma filha que têm e só vivem do atletismo. Nem um nem outro tiraram nada, não têm estudos, dedicaram-se a esta modalidade. A Vera teve a quase a morrer. A Vera apareceu-lhe um vírus qualquer, esteve internada e teve ali um bocadinho, uma coisa no coração.
e foi muito abaixo. Portanto, ela começou a treinar o próprio marido. Ela já treinava, mas depois começou-se a dedicar mais, porque ela estava proibida de treinar. Depois voltou ao treino, mas acho que ela teve que, se calhar, ponderar. Ou treino a sério e não dou dedicação ao meu marido, ou então tenho que dedicar ao meu marido. Então, é um bocado, eles os dois estão a trabalhar só para eles os dois, só para aquilo. É um bocado complicado. E pronto, de certa forma, o que é que eu pensei? Eu tenho saudades disto. Então eu pensei em voltar antes disto do Covid. Foi, né? Antes do Covid. Contactei uma pessoa para ser minha treinadora, que foi a Susana Feitor. Ela diz... Serão duas lendas de regresso, logo. Sim, eu conseguia convencê-la para me treinar. Mas ela disse, Sofia, pensa bem, mas estás-me aqui a desafiar, estás-me aqui também a entusiasmar. Mas na volta vão as duas. Não, treinar ela já não treina, ela é treinadora, acho que ela tem uma miúda que treina, menos eu vi qualquer coisa, ela mostrou os resultados da miúda, acho que a miúda agora fez um recorde pessoal e pronto, ela está aí a treinar pessoal. Mas na altura acho que nem estava, eu é que achei que ela, mais que ninguém, é uma pessoa inteligente. Ela estava numa faculdade que não tinha nada a ver com o desporto, ela desistiu dessa faculdade, foi para a Motricidade Humana. Ela está na faculdade de Motricidade Humana. Entretanto, acho que ela tinha todas as condições para me treinar. Além de toda a vida na modalidade, na especialidade e toda a vida... Aproveita aqui o podcast do Conversas do Montijo e fazem um reto. Susana Feitor, Sofia Avoila, prazer, bora, siga treinos, Seixalinho, Tribunal. Sim, exatamente. Tem que ser aqui os treinos. Exatamente, tem que ser aqui. Sofia, quais são as tuas memórias mais marcantes? Já abordámos aqui algumas, mas agora no aspecto daquelas histórias mais curiosas, mais engraçadas que se passaram contigo no atletismo, com certeza deves ter imensas, algumas com certeza também aqui no montijo, mas as quiseres abordar, força, até aquelas que nunca contaste a ninguém. Não, a parte mais engraçada é a parte do convívio, das provas, as pequenas provas que fazes, assim, aqui os grandes prémios do Montijo, e depois aquele convívio do lanche, que o pessoal depois está todo já descontraído, depois da prova, e há esse convívio, que aí é que o pessoal depois já competiu, já não está tão nervoso, a entrega de prémios, e essa é a parte também mais engraçada com o pessoal. Depois é a parte dos treinos ali à volta do parque, de às vezes apanhar pessoal a fazer corta-mato no parque. Apanhei muitas vezes, eu não fiz, mas para passar à frente. Há muita gente que fazia batota. O corta-mato também é uma modalidade do atletismo. Pois, o corta-mato é uma modalidade, mas dava para cortar ali no meio São Francisco Mariano ver e dizer que, mas como o Francisco não era burro, controlava no cronómetro e ainda tinha aquele tipo de tijolo. E na altura os pavões também davam sinal, ou não? Sim, exatamente. Era aquela capoeirazinha enorme que estava ali com os pavões e sim, ainda sou desse tempo. Mas essa história é engraçada do pessoal entrar por meio do parque e fazer corta-mato e aparecer à frente e dizer que está a correr mais que os outros. Sim. Depois é aquela parte de baixo do terminal, treinar ali tudo juntos, chegámos a ser alguns 15 lá no meio. Bom, aquilo era engraçado, não é? Mas a gente quando somos... Porque o treino quando o pessoal é jovem é um bocadinho a brincar. É sério, que o Francisco Mariano é assim, quando é para treinar, mas aquilo era engraçado ali debaixo, era sempre uma coboiada debaixo do terminal quando havia trevoada e chuva torrencialmente. Mas torrencialmente, porque quando era chuva normal a gente andava na chuva, ok? Era mesmo quando era aquela trevoada que até havia luz por todo lado. Tinha um episódio engraçado, porque na altura não teve graça nenhuma, que eram umas séries de 500 metros, que eu cheguei a dar a curva e realmente dizem que há o para-raios ali, o tribunal, não sei o quê. Mas eu juro, caiu ali no alcatrão. Era eu a dar a curva, fez fumo na estrada. Isto quase caiu em cima de mim.
Eu tive essa sensação que fez fumo na estrada. Aquilo se a para-raios ali, mas aquilo ali ao meu lado. Eu a dar a curva e aquilo aconteceu. Podia ser o tiro de partida para começares a prova. Sim, exato. A parte de dar a curva, a fazer séries, a dar a curva, os carros passarem e o facto de só encolher a barriga e o carro chegou a passar por cima do meu pé, mas como eu tinha o meu pé que calçava o 35 e não havia ténis de marcha, eu calçava sempre o 37 de ténis. Metias aquela piuga lá à frente? Nem tinha piuga nenhuma, era sempre o ténis maior que o meu pé. Eu sempre tive essa dificuldade. Eu sempre treinei e competi com ténis 1,5 a 2 números acima do meu pé. Eu calço o 35, 36 neste momento. Se fosse para decidir a prova no photo finish, isso até rendia. Até rendia. Teres o 37. Eram os barcos. Um barco. Mas sempre. Hoje em dia também, o que é que eu faço? Eu nunca compro ténis para o meu número. Eu compro sempre, porque o meu pé foi educado a isso. Quando eu compro ténis para a minha filha, assim, isso está apertado. Não, mãe, navega, estás aqui o dedo. Então, e não precisas mais um bocadinho, é mesmo ali. É engraçado, mas não, deve ser assim. Eu é que sempre, o pé foi educado sempre com estar à larga. 2 números acima, sempre à larga. Sim, qual é que é a tua perspectiva do atletismo no Montijo? Atualmente, praticamente é inexistente. Há muito pessoal que aproveita a ciclovia e gosta de correr, e agora, e isso é bom, há muita gente a correr, mesmo só de forma lúdica e pelo prazer de correr, mas em termos de competição aqui no Montijo não existe, ou praticamente não existe, não é? Não. Quando é que fundas aí um clube? É assim, sinceramente, eu já fui treinadora no Sarilhense, em Sarilhos Grandes. No Juventude de Sarilhos? No Juventude. Na altura fui convidada pela Carla da Junta e ainda tive lá uma época, mas é complicado ser treinador e ser atleta ao mesmo tempo. Sim. Eu acho que não é compatível, porque se está-se numa fase má como atleta, depois é difícil transmitir às crianças, neste caso era crianças, transmitir às crianças a parte psicológica. Está bem, não é? Claro. Nós somos o ídolo, nós somos a pessoa que nunca nos acontece nada, somos o supra-sumo, né? E teres a capacidade de nunca demonstrares o contrário não é fácil, não é fácil. E eu tive essa dificuldade no momento. Agora, é verdade, não pratico crossfit e podia-o fazer, mas a parte profissional não me permite fazer. E sinceramente não... é muito complicado agora treinar crianças. Sim. O treinar crianças na rua, os pais parece que não estão educados para isso. Digo eu. De alguma forma também, sabes que existe aquela, e tu és mãe, percebes isso, a cena da proteção é importante, tal como tu chegaste a ser atropelada, a treinar, não é? Foi em Benicássimo, em Espanha. No Montijo ias sendo atropelada. Sim, também. Portanto, já foi. Isso, não existindo as condições ideais, os pais acabam-se por resguardar. E achas que é por causa disso que também não existe atletismo no Montijo? Não digo que não é por causa. No meu tempo havia poucos carros, agora há muitos carros. Não temos nenhuma pista de atletismo aqui. É isso que eu estava-me a referir. Exatamente, que pudéssemos treinar, termos, não estou a dizer esse luxo, mas acho que o Montijo já deveria ter, ainda estou à espera da pista ali ao pé do moinho. Um complexo esportivo, que ainda foi mostrado num associativismo que houve aqui num hotel que eu participei, que estava projetado ali no paralelo ao moinho, na perpendicular ali do campo, para uma pista de atletismo. Ainda estou à espera. Temos a ciclovia. Ciclovia, sim. É? Mas a ciclovia também depois é aquela parte do passar da passadeira. Claro, e depois tens as bicicletas e depois há pessoas que vão andar e... Sim, e depois há muita gente que ainda não tem sensibilidade para respeitar quem está a treinar mesmo a sério. E depois é o caminhar na passadeira, que as pessoas não sabem caminhar na passadeira. Põem-se ali em paralelo e ocupam a passadeira toda. Sim, vão conversar, é natural existir. Exatamente. Isso, mas... não é? Porque aquilo ao fim e ao cabo acaba por não ser para profissionais, não é? Sim, exato. Para prazer, de forma lúdica. Jogging, e o pessoal vai fazendo ali, pronto, e caminhar e correr muito devagarinho
E pronto, e é complicado às vezes treinar. Ao final da tarde então é complicadíssimo treinar naquela passadeira, é complicado. Eu tive essa experiência, é complicado. Pois uma pessoa nunca ser mal criada, não é? Claro. E assim, aquelas pessoas veem que uma pessoa está a treinar sempre àquela hora, naquele ritmo, e não há sensibilidade para isso. Não há sensibilidade. Sofia, e agora ao futuro? CrossFit? O CrossFit. O CrossFit do Montijo, com o coach Rodolfo e a Raquel Candeias. São pessoas espetaculares. O Rodolfo esteve no Belenenses como fisioterapeuta, ele é fisioterapeuta. Também deves o conhecer. Os filhos dele são prós, não é? Os filhos dele, posso aproveitar aqui que a Câmara sabe perfeitamente e acho que mas há pouca gente sabe, se calhar, no Montijo. Eles são campeão do mundo, no primeiro e segundo lugar, no CrossFit, com 15 anos, 14, eles já tinham 15 anos, e fui esperar eles ao aeroporto, e eu parece que estava um bocadinho a ver a minha imagem ali daquele lado. Eu chorei a ir buscar eles, há uns anos atrás era eu que estava aí desse lado. É uma emoção, e ver os miúdos ali, e estava-me a rever, eu dei algumas palavras a eles, quando eles regressaram, que estavam-me a rever ali um bocadinho. Acredito que seja emocionante, ainda para mais a conhecer. E a treinar com os miúdos ali, ser no mesmo campeão sítio. do mundo dos miúdos com 14 e 15 anos, seja de que modalidade for. E não é isso, e o percurso de vida que estes miúdos tiveram, estes miúdos foram prematuros. Foi dito pelos médicos que estas crianças precisavam ter cuidado a nível de não podiam fazer desportos muito agressivos. E eles fizeram sempre judo, nadaram e começaram a praticar desporto. Não foram forçados a isso, porque eu lembro que eles faziam praticar crossfit, eu lembro deles fazerem crossfit e ainda ir a campeonatos nacionais de judo, e foi por autoria própria deles. E os pais deixaram mesmo eles à vontade, podiam estar, mas não, os meus houve uma altura, e eles treinam, ok? Treinam mesmo a sério. Eu vejo aqueles miúdos a treinar a sério, até parece a Sofia a treinar. Eles têm uma dedicação, mas ali é um foco e uma resiliência impressionante. Agora eles apanharam a doença do beijo, os dois. Tiveram os dois internados no hospital, o Rodrigo teve pior que o outro. E foi muito difícil a recuperação deles. Foi muito difícil, porque depois, como foram prematuros na altura, agora foi muito difícil. Eles regressaram, têm uma capacidade, são os guerreiros, os miúdos são os guerreiros. Depois têm ali uma equipa de pais e uma equipa de família CrossFit. Estamos sempre a dar ali apoio aos miúdos. São os nossos ídolos agora do CrossFit, pupilos e do CrossFit. E entretanto foram convidados para um campeonato de séniores, porque houve distância, porque eles foram a referência, como foram campeões do mundo, convidaram eles, tiveram a honra a ser convidados para um campeonato de séniores. Agora foi há uma semana e tal que eles tiveram a participar nesses campeonatos, 2 semanas. Sofia, para terminar, o que é que fazias marcha à frente na tua vida e o que é que fazias marcha atrás? Mais atrás voltava se calhar a fazer a distância dos 50 km, realmente se isso fosse a Algarve era maluca para fazer, voltar a experimentar e com a cena feita como treinadora, só com a cena feita como treinadora e marcha à frente, não sei, nunca desisti de fazer desporto. Posso não ter 2 braços e 2 pernas, mas eu estou lá sempre a fazer qualquer coisa. Não quero, seja crossfit, seja qualquer coisa, mas eu nunca vou desistir de fazer desporto, porque não me sinto bem psicologicamente, principalmente psicologicamente, se não fizer alguma coisa. Eu tenho que fazer, faz parte de mim. Está feito, valeu, continua aí a levantar pneus e a subir cordas e quem sabe um dia vemos-te aí novamente, também pelas ruas do Montijo, a fazer o Seixalinho. Quando vier o aeroporto, não gostas de andar de avião, vais lá empurrar os aviões para sair embora e vemos-te aí a marchar, a marchar novamente. Okay. Foi um prazer. Obrigada. E felicidades. Obrigada.